Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGAD Igreja, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra do nosso Deus vivo e eficaz, onde formamos discípulos. E mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, neste dia 3 de fevereiro de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, reveladora para a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus e para todas as pessoas que terão acesso a esta pregação, a esta ministração, em tempos e momentos determinados por Deus. Portanto, nós vamos ouvir a voz de Deus, pois é Deus quem fala aos nossos corações. E Deus já nos mostrou que nós não somos capazes por nós de pensar nada como de nós mesmos, pois Ele quem nos capacita, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele quem nos capacita, Ele quem nos dá sabedoria, Ele quem nos dá direção, é Ele quem capacita o nosso coração, que são os nossos pensamentos, o centro das nossas emoções. Aí Ele nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós somos ministros da palavra do nosso Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, que nos é manifestada na graça, com a encarnação neste mundo do Senhor Jesus Cristo, Ele que foi a encarnação da graça, mas veio a este mundo para cumprir toda a lei em nosso lugar, haja visto a nossa impossibilidade, a impossibilidade do homem de cumprir todos os pontos da lei sem falhar em nenhum deles, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. E o único que não tropeçou em nenhum ponto, o único que guardou, que cumpriu toda a lei, foi o Senhor Jesus Cristo. Ao homem era impossível cumprir toda a lei. Hoje nós vamos ver, também está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O nosso coração não pode estar apartado de Deus, não pode estar apartado da palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos ver mais uma palavra abençoada que o Espírito Santo de Deus tem trazido à nossa amada igreja, escrita em 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 em diante, que tem sob o título O Caráter da Pregação de Paulo em Corinto. E isto serve para todos nós. Portanto, vejamos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nós não temos palavras sublimes, nós não temos sabedoria nenhuma que não nos seja dada por Deus. A pessoa que tenta usar da sua sabedoria, da sabedoria humana, que tenta usar da força do seu braço para fazer as coisas, ele não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e este glorificado. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lá na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, está consumado, ele tinha consumado toda a lei
em nosso lugar. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ou seja, como homem, como qualquer homem que sem Deus, a pessoa sem Deus, amado, nós não somos capazes de nada. Sem a direção do Espírito Santo de Deus, o que vem da sabedoria humana é vã. É tudo sem utilidade nenhuma. Se vier da sabedoria de Deus, Deus nos capacita, Deus coloca em nossos pensamentos, Ele que nos dá a sabedoria, Ele quem nos dirige, aí sim, Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, ou seja, do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Portanto, a nossa fé, ela não tem que se apoiar em sabedoria de homens, em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus se consiste nas suas sagradas escrituras, que nos são reveladas, vivificadas a nós pelo Espírito Santo de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Portanto, a sabedoria de Deus ela é oculta em mistérios, tanto que em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 está escrito: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E esta sabedoria e mistério que Deus quer nos revelar, as que Ele quer nos revelar, Ele nos dá através do nosso espírito, subjugando a nossa carne, anelado ao Espírito Santo de Deus. Aí Ele nos revela, aí o Espírito Santo de Deus vivifica em nós a sabedoria de Deus, que é a letra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, nos faz ministros desse Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aí o Espírito Santo de Deus nos revela tudo que Deus quer que saibamos. Mas falamos, 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E quem são as pessoas que o amam? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É por isso que vemos muitas pessoas, às vezes sem cultura, sem sabedoria da ciência, sem cultura, que Deus revela e estas pessoas fazem maravilhas diante de Deus. Portanto, não é por sabedoria humana, mas é por revelação do Espírito Santo de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Portanto, Deus nos revela tudo pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, aquilo que está mais oculto em Deus.
O Espírito Santo de Deus tem o conhecimento. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que há nele, que nele há? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso que nós devemos sempre nos apresentar a Deus como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É o nosso espírito anelado, o Espírito Santo de Deus, nos são dadas revelações maravilhosas, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas se distinguem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Vos pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, oramos e intercedemos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, pela nação de Israel, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, pelas nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, pelas nossas instituições e todos os seus integrantes, pela nossa casa, família, parentelos de perto e de longe, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, para que esta palavra seja luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Oramos e intercedemos por todos os povos, reinos, nações do mundo, da terra e do globo terrestre, em nome de Jesus. Uma boa tarde, uma boa noite, um restante de quarta-feira, um restante de semana ricamente abençoado. Em nome do Senhor Jesus, estamos parando aqui por causa da hora. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.